Olá, querido amigo, irmão, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando hoje mais um estudo denominado Mudança Radical, na qual você é o meu convidado para participar comigo disso. Você já ouviu o termo da água por vinho? Provavelmente sim, pois esse é um termo muito conhecido, muito popular. Ou seja, o estudo de hoje nós iremos estar tratando sobre mudança radical. E você pode estar se perguntando, mas afinal de contas, será que pode alguém ter uma mudança de fato radical? A tal ponto de mudar seus hábitos, de mudar seu caráter, sua perspectiva, sua forma de viver as coisas? E eu posso dizer, sim, é possível, pode sim mudar. Uma prova disso é um personagem chamado João, um personagem bíblico, na qual foi denominado como Filho do Trovão. Acho que está descrito aqui em Marcos, capítulo 3, o verso 17, na qual fala o seguinte, Marcos 3, versículo 17, diz: Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão. Perceba então, meu amado e minha amada, que o discípulo, que hoje é conhecido como o discípulo do amor, como o apóstolo do amor, anteriormente não tinha essa personalidade. Anteriormente não tinha esse tipo de caráter. Ou seja, João tinha um comportamento completamente explosivo, um comportamento completamente estressado, como se diz hoje, o pavio curto. Coisa que parece não ser muito diferente de muitas pessoas hoje da atualidade. Como eu falei anteriormente, talvez você conheça alguma pessoa que diz: eu não levo desaforo para casa. João foi uma dessas pessoas iguaizinhas. Você quer ver uma das coisas, um dos relatos de João, que está lá em Lucas capítulo 9, o verso 53, ele fala o seguinte: João era completamente estourado. Nós vemos isso, o comportamento dele mudou radicalmente. Vejamos aqui em Lucas capítulo 9, o verso 53, ele fala o seguinte: mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, o discípulo Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Veja a atitude de Tiago e João diante da situação adversa em que eles se encontravam. Ou seja, eles estavam numa cidade, uma aldeia que era uma aldeia de samaritanos. Os samaritanos não se davam bem com Deus. Percebendo eles então que eles estavam se dirigindo para Jerusalém, então eles não o acolheram, não os deram pousada. E a atitude ali, você vê que a atitude de João foi logo a seguinte: que eu quero que nós desçamos fogo do céu e consuma todo esse povo. Você veja o temperamento, o comportamento de João. Só que algo acontece na história de João, algo que muda radicalmente a história dele. Vejamos agora o relato de João, na primeira carta de João, capítulo 4, verso 7. Vejamos aqui o que o próprio apóstolo nos diz logo depois dessa mudança que ocorreu na vida dele. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 7 diz o seguinte: Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor.
Perceba então agora a mudança, a transformação na vida de João. Como João pôde mudar de tal maneira? Bem, da mesma forma como João aprendeu a ter o temperamento e o comportamento explosivo, nós temos que entender um pouco mais a respeito de como é formado o caráter e o temperamento de uma pessoa. O caráter e o temperamento da pessoa é formado principalmente em sua infância, no período da sua infância, quando o seu consciente ainda não está formado. Ou seja, nós podemos dividir a mente humana hoje em duas partes, em consciente e inconsciente. O inconsciente é responsável pelo agir, pelo fazer, pelo executar, que é os 90%. Já o consciente é o responsável por calcular, por decidir, por pensar, e também corresponde apenas os 10% da nossa mente. Mas, se os 90%, que é o consciente, responsável pelo agir, pelo executar, durante o período dos 0 aos 4 anos só é o que prevalece, nós não temos ainda um consciente, então a criança absorve tudo aquilo que os seus pais lhe passam, que seus pais lhe transmitir. Ou seja, nós temos bem que a mãe mesmo de João e Tiago, ela mesma se dirige a Jesus com os dois e lhe faz uma petição um tanto absurda, na qual pede para que Jesus ponha uma à sua direita e outra à sua esquerda. Perceba a atitude. Daí que nós começamos a entender porque talvez João e Tiago tenham esse temperamento explosivo. Mas a questão não está exatamente no seu comportamento. Porque nada é determinante. Não é necessariamente porque foi implantado isso que eles aprenderam, que observaram seus pais, que isso vai determinar que de fato eles serão pelo resto da vida. Não. Ou seja, porque nós vemos aqui no relato de João que isso não foi o que determinou o que ele seria. Ao se encontrar-se com Jesus, ao estar em contato com Jesus, a maneira dele ver as coisas e dele agir muda completamente. Observemos também que o texto bíblico de Jesus, na qual Jesus fala o seguinte: sede iguais às crianças, traz-nos uma ideia também a respeito desse tipo de coisa. Um exemplo, porque a criança, ela absorve dessa faixa etária de idade, ela absorve tudo aquilo que lhe é passado, de que lhe é ensinado. Aquilo que é falado por forma de repetição, ou até mesmo pela contemplação, é aquilo que a criança irá aprender. Nós temos que Jesus disse, tornarmos como criança. Ou seja, no contexto em que Jesus se encontrava, ele estava dizendo que era que as pessoas se tornassem como elas, absorvessem todo o ensino na qual lhe era passada. E a mudança de João se dá-se justamente através disso. João era o apóstolo mais novo, era o discípulo mais novo. Ele se destacava porque tinha uma aceitação maior aos ensinamentos de Jesus. E que ao contemplar aquilo que ele estava vendo, ou seja, as atitudes, os gestos, a mansidão, a paciência e o amor e o carinho que Jesus tinha para com as pessoas, o que, acima de tudo, ainda ressalta é o amor. Note que João absorveu, ou seja, aquilo que ele contemplava. Não que João já tivesse uma idade para que não tivesse um consciente formado, pelo contrário, mas é que nós nos tornamos aquilo que contemplamos. E se o que João contemplava era o amor de Cristo, foi aquilo que ele também se transformou-se. Meu amado e minha amada, entenda uma coisa: eu e você podemos ainda nos tornar aquilo que contemplamos. Eu convido você a contemplar ainda mais a beleza do amor de Deus. Comece a contemplar, comece a buscar a mansidão, o amor, o domínio próprio. Permita que Deus trabalhe, entre na tua vida e que o exemplo dele seja o teu exemplo. Que a mudança dele seja a tua mudança. Não tente agir por si próprio. Não tente querer fazer as coisas por si mesmo. Você não irá conseguir. Mas
Deixe que Jesus habite em tua vida. Deixe que os ensinamentos dele mudem a realidade do que você vive. Permita que ele transforme através do seu exemplo, através do que ele fazia. E você irá perceber que tudo que um dia te tornou-te o que você é hoje, toda aquela crença, ela pode ser desfeita e pode ser ressignificada novamente. E que tudo aquilo que você aprendeu, você pode reaprender, mas da maneira correta, quando você tem um consciente hoje para decidir. Permita que Jesus habite a tua vida e que os ensinos dele seja aquilo que irá mudar a tua vida. E você perceberá que é possível mudar. Você perceberá que a transformação é possível na vida de todas aquelas pessoas que o aceitam. Meu querido e amado, esse foi mais um estudo da série Encontros Marcantes. Eu te convido a participar do próximo Encontro Marcante. E que se você gostou desse vídeo, peço-te também que deixe o seu ok. E eu te espero para o próximo estudo da semana que vem, em nome de Jesus.